Vou passar para vocês um pouco do Jornal Nacional, que a gente, né, não tem tempo para assistir. Às vezes a gente chega do serviço, não dá tempo para assistir. Aí eu vou passar um pouco do Jornal Nacional para vocês assistir, tá? O presidente, de certa forma, sempre, vou dizer Não que estou passando o vídeo, usa a palavra passa que dava esperança só a voz. que fosse acontecer alguma coisa que pudesse convencer as Forças Armadas a fazer alguma coisa. Então esse era o ponto. Mauro Cid diz que recebeu dinheiro do ex-ministro da Defesa Braga Neto para financiar atentados. Ele me entregou era tipo um coisinha de vinho assim, aquele de presente de vinho, com dinheiro. Jair Bolsonaro diz estar com a consciência tranquila. O advogado dele afirma que vai pedir a anulação da delação de Mauro Cid. Em Israel, uma multidão em luto recebe os corpos de 4 reféns assassinados pelos terroristas do Hamas. Na Espanha, a justiça condena o dirigente que beijou uma jogadora de futebol sem permissão. Na Itália, o Papa tem o segundo dia de melhora no hospital. O Jornal Nacional está começando. O Jornal Nacional. Vamos escutar as coisas, novidades. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tornou públicos hoje vídeos da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauro Cid disse que Bolsonaro exigiu que um relatório sobre urnas eletrônicas indicasse fraude, mesmo sem haver provas contra a segurança do sistema eleitoral. A delação de Mauro Cid foi um dos elementos da denúncia que a Procuradoria-Geral da República apresentou contra Bolsonaro e mais 33 pessoas por crimes como golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ao assinar o acordo de delação premiada em 25 de agosto de 2023, o tenente-coronel Mauro Cid assumiu vários compromissos, entre eles o de contar a verdade e o de não falar sobre as investigações, como determina a lei. Mas em março do ano passado veio a público uma gravação em que Mauro Cid dizia que estava sendo pressionado pela Polícia Federal durante os depoimentos. Mauro Cid foi preso em seguida, como o Jornal Nacional mostrou em 22 de março do ano passado. O tenente-coronel Mauro Cid, que está naquele comboio de carros, acaba de deixar o Instituto Nacional de Criminalística aqui na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde passou por exame de corpo de delito. Daqui, ele segue para o Batalhão da Polícia do Exército, onde ficará preso. A prisão foi informada a Mauro Cid durante um depoimento ao desembargador Ayrton Vieira, ex-juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho, no entanto, que cientificar a todos que o senhor ministro, o relator Alexandre de Moraes, nos autos da PET 11767 do Distrito Federal, decidiu e decretou a prisão preventiva do senhor Mauro César Barbosa Cid. Mauro Cid leva as mãos à cabeça, se mexe na cadeira. Ele chegou a desmaiar momentos depois de o vídeo ser encerrado. Nesse depoimento, Mauro Cid havia reafirmado que estava ali por livre e espontânea vontade e que não foi pressionado por ninguém. De forma espontânea e voluntária, ciente do que seria feita a colaboração. E reafirmo não havendo pressão de nada do Polícia Federal nem do Judiciário. Ele ficou preso até o começo de maio, quando foi solto usando tornozeleira eletrônica e proibido de falar com outros investigados. Meses depois, em novembro do ano passado, Mauro Cid foi convocado a dar novos esclarecimentos, agora ao próprio ministro Alexandre de Moraes. O depoimento foi marcado porque relatórios da Polícia Federal mostraram contradições e omissões na delação, o que poderia anular o acordo, como determina a lei. O ministro disse que aquela audiência era a última chance para Mauro Cid contar a verdade sobre o que sabia. Agora, o colaborador tem também não só benefícios, tem também obrigações. E as obrigações, a maior delas, das obrigações é falar a verdade, é não se omitir, não se contradizer após
essa nova fase da investigação, onde vários documentos foram juntados aos autos, onde celulares, mensagens de celulares, mensagens de computadores, novos laudos foram juntados, se percebeu que há uma série de omissões e uma série de contradições, eu diria aqui com todo respeito, uma série de mentiras na colaboração premiada. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. A colaboração premiada, ela não pode ser seletiva e direcionada. Ela não pode ser utilizada para proteger alguns e prejudicar outros. Aqui, o colaborador, ele dá os fatos. Quem analisa quem será processado ou não é o Ministério Público, é o Procurador-Geral da República. E quem analisa após a denúncia, eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República, se haverá culpabilidade ou não, é o Supremo Tribunal Federal. Não é o colaborador que desde o início analisa, esse não fez nada, não. Eu quero fatos. Por isso que eu marquei essa audiência, eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. Nesse mesmo depoimento, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid apresentou a versão dele sobre como evoluiu a trama golpista e como o ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhava tudo de perto. Mauro Cid contou, por exemplo, que Bolsonaro pressionou o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, a escrever em uma auditoria que houve fraude nas urnas eletrônicas. A auditoria do Ministério não encontrou fraudes nem falhas de segurança no sistema eleitoral. O presidente estava pressionando ele para que ele escrevesse isso de outra forma. Ele queria que o presidente escrevesse alguma coisa que não... Na verdade, o presidente queria que escrevesse que desse fraude, que tivesse fraude. Então, foi feita uma construção, uma discussão ali, e o que acabou saindo, eu acho, foi que não se poderia comprovar porque não era possível auditar. Mauro Cid também contou que mesmo sem conseguir apoio de todos os comandantes militares e sem encontrar fraudes nas urnas, Bolsonaro alimentava a possibilidade de golpe. Em uma troca de mensagens encontrada pela Polícia Federal, o tenente Aparecido Portela, que segundo Mauro Cid era amigo do ex-presidente, aparece pressionando Cid por informações sobre o golpe de Estado. Na mensagem, Portela afirmou: "O pessoal que colaborou com a carne estão me cobrando se vai ser feito mesmo o churrasco." E Cid respondeu: "Vai sim, ponto de honra. Nada está acabado ainda da nossa parte." Mauro Cid confirmou que carne era dinheiro para financiar o churrasco, que era o golpe. Obviamente, aqui, quem é o pessoal e carne é dinheiro. Ou seja, quem estava financiando o golpe está cobrando se vai ter o golpe. Isso. O senhor responde. Hã? Nesse sentido. Isso. O senhor responde. Não, nesse sentido. E o senhor responde, vai sim, ponto de honra. Nada está acabado ainda da nossa parte. Eu quero saber o seguinte, quem é o pessoal que colaborou e estavam colaborando para o quê? Para o dia 8 de janeiro? Ministro, eu acho que estavam colaborando para manter o pessoal lá. Para manter o pessoal lá. Eles estavam nessa angústia de esperar que fosse dado o golpe, esperar que o presidente assinasse um decreto e as Forças Armadas fizessem alguma coisa. E o presidente, de certa forma, sempre, vou dizer que, usar a palavra que ele dava esperança que fosse acontecer alguma coisa que pudesse convencer as Forças Armadas a fazer alguma coisa. Então esse era o ponto. A pergunta dele, todos nós aqui concordamos que ele está cobrando
porque colaboraram com a carne, com o dinheiro, com infraestrutura, com gente. Isso. Mas ele pergunta, vai ser feito o mesmo churrasco que seria o golpe? O que eu quero entender melhor é a sua resposta. O senhor não disse, não sei, vamos ver. O senhor disse, vai sim, ponto de honra. O que o senhor quis dizer com isso? Ministro, eu acho que o contexto foi, que eu falei, era o que o presidente ainda mantinha a chama acesa, que pudesse acontecer alguma coisa. Em 2 de janeiro de 2023, um dia após a posse de Lula, Bolsonaro recebeu uma mensagem de um militar indagando se mantinha um acampamento golpista em frente ao QG do Exército. A mensagem foi encontrada pela Polícia Federal e usada na denúncia da PGR contra o ex-presidente. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Em outro trecho da delação, Mauro Cid confirma que em uma reunião no dia 7 de dezembro, o então presidente Jair Bolsonaro mostrou aos comandantes das Forças Armadas a denominada Minuta do Golpe. Segundo a denúncia da PGR, Jair Messias Bolsonaro recebeu de Felipe Garcia Martins, que era assessor do presidente, a minuta de decreto que impunha a prisão de autoridades, entre elas os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com o colaborador, Jair Bolsonaro fez adiante ajustes na minuta, submetendo à prisão apenas o ministro Alexandre de Moraes